todos os meses, trazer uma mulher que ela é especialista ou referência em alguma área, para que a gente possa compartilhar conteúdo de qualidade para a nossa comunidade. Esse evento sempre é 100% gratuito e sempre é 100% online, para que a gente possa fazer com que mais mulheres participem. Essa edição de junho, então, temos a Camila Dutra, a Cami, que nem a gente estava comentando, que é a manezinha, 100% origem e reside em Florianópolis. A Cami vai se apresentar melhor depois, mas só para passar um overview para vocês, a Cami ela é formada em Direito, ela é CEO da Explain Consultoria Legal, é fundadora e CFO do Eu Conecto, Mulheres e Negócios, além de ser conselheira de empresas e mentora de projetos inovadores. Ela é mãe de 2 meninas maravilhosas, e ela também é um pouco Masterchef, viu, Cami? Porque eu te acompanho nas mídias, eu vejo que tu faz umas receitinhas saudáveis bem interessantes. Tem que colocar isso na minha descrição, né? Eu acho. E só compartilhando com vocês, assim, caso vocês estejam aqui no evento e lembrem de alguma colega, alguma colega de trabalho, uma amiga, ou alguém da família que seria legal estar participando desse evento, compartilhe o link com ela, mesmo que ela não tenha se inscrito, não tem problema, ela pode acessar. E fiquem super à vontade para contribuir com o evento, assim, se tiver alguma dúvida, levantem a mão, questionem, mandem no chat. A ideia é que seja um evento bem dinâmico para que a gente possa sair daqui melhor do que entramos. Tenho certeza que a Cami vai entregar muito conteúdo de valor para nós. Então, passo a bola para você, Cami. Gente, é um prazer mais uma vez estar aqui. Hoje eu mandei um áudio para a Grazi. Eu sei que o convite veio para mim, mas eu queria agradecer publicamente e dizer para vocês que o pitch nada mais é do que o start para estar onde vocês querem estar. Eu gosto muito de falar de estratégia, de networking, mas o pitch, ele é o start, como é que a gente se apresenta. Por isso que eu quero falar para vocês que hoje a gente vai começar a dominar o jogo do pitch. E o pitch nada mais é que realmente esse jogo. Então, a gente precisa entender que no final é uma apresentação que a gente pode ter um script, mas a gente tem outros pontos para falar sobre ele, que é a voz, que é a presença, que é o impacto. Se vocês, e daí regras para estar junto comigo, se vocês tiverem dúvida de qualquer coisa que eu esteja falando, seja um termo, seja algo que não ficou claro, podem levantar a mão, eu vou terminar o que eu estou falando, e se fizessem, né, se eu conseguir já abrir para não perder o meu raciocínio, a gente conversa. Isso é uma troca, então não é algo que eu tenho aqui só para dar para vocês, mas sim uma troca. Então eu espero que vocês também compartilhem comigo a experiência de vocês, porque para mim, meu propósito de vida é trocar com as pessoas, e trocar com mulheres aquece mais o meu coração. Não posso falar isso publicamente, mas aqui eu posso falar que, assim, meu propósito de vida é realmente trocar com mulheres e desenvolver mulheres. De forma desafiadora e provocativa? Sim, sempre, porque senão a gente não vai se desenvolver. Para a gente começar, eu quero que a gente escute esse vídeo. Eu só quero confirmar se vocês vão estar ouvindo e se ele vai aparecer aqui na tela. Caso contrário, a gente para e eu abro o YouTube, tá? If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hit job, changing her sport, landing a double cork 1080? Or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine.
Show them what crazy can do. E eu gosto sempre de passar esse vídeo, porque esse vídeo me impacta toda vez que eu vejo. E a minha pergunta que eu saio com esse vídeo é: qual é o poder de vocês? Por que vocês são chamadas de loucas? O que eu quero trazer para vocês é que o mundo precisa ouvir o que vocês têm a dizer. Só que a gente precisa descobrir a forma como a gente vai dizer. A gente precisa saber como a gente vai dizer. Eu sou Camila Dutra, eu sou uma nazinha da ilha das startups. Eu venho de uma família de mulheres empreendedoras. E durante muito tempo eu me questionei por que eu gosto tanto de empreender, por que para mim é tão fácil criar e empreender e fazer novos negócios e gerar novas oportunidades. E eu entendi isso da minha linhagem. Então, eu agradeço muito as mulheres que vieram antes, que trouxeram esses ensinamentos, esse sangue, esse espírito empreendedor. A Grazi já falou que eu tenho por formação em Direito, sou CEO da Xplan, que é uma consultoria estratégica legal, sou fundadora do Econecto, CFO do Econecto, que é uma plataforma de geração de negócios, sou conselheira de empresas, mentora de algumas, estou na fase de uma criação de um novo produto, então fazer o pitch junto com vocês hoje também vai ser um aprendizado para refazer talvez o meu pitch. E eu tenho uma função muito importante na vida, 24/7. Eu sou mãe da Antonella, de 3 anos, e da Sara, de 1 ano. Eu não sei se vocês são mães por aí, mas já estamos nos conectando nessa parte, porque eu acredito que na maternidade a gente aprende sobre resiliência, paciência, o valor da conexão humana e principalmente o valor de aproveitar o agora. Então, esse já é um convite para a gente aproveitar o agora. Eu sei que a gente está de forma online, que muitas vezes a gente tem o WhatsApp aqui aberto, uma conversa, temos que fazer milhares de coisas enquanto mulheres, mas vamos ficar esses próximos 40 minutos conectadas, tá? A minha função e o meu propósito de vida é me conectar, fortalecer e impulsionar pessoas e negócios. E para a gente começar, eu queria dizer, eu até tentei fazer um vídeo, mas o vídeo não ficou bom e eu não postei, mas a forma como a gente se apresenta define o quanto as pessoas vão confiar, contratar e seguir a gente. Quantas de vocês aqui pode levantar a mão e depois a gente abaixa, são empreendedoras? Ótimo, aí, gostei. Teve mão física e teve mão virtual. Quem está chegando agora e deve estar vendo muita gente de câmera aberta, eu fiz um convite para a gente ter a câmera aberta e eu ver o rostinho de vocês, porque é muito difícil fazer, eu estou acostumada muito a fazer palestra presencial, então vamos abrir a câmera, independente de estar cabelo bonito, de estar de roupão ou não, vamos abrindo a câmera para a gente fazer algo muito legal. Eu gosto antes de começar, para a gente dominar o pitch, a gente precisa desmistificar o que é o pitch. O pitch, ele não é um discurso de vendas. Ele não vai ser um resumo da tua história e ele não é um amontoado de conquistas. Por que eu falo que ele não é? Porque normalmente a gente traz isso como um discurso de venda direta. Hoje em dia ninguém quer uma venda direta. E eu falo para todos os meus clientes, eu não vim vender para ti, é tu que vai comprar de mim. E como é que a pessoa compra de mim? Quando ela deseja o teu produto. Então, se tu resumir a tua história, e nós, enquanto mulheres, olha, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho muita coisa para falar para resumir a minha história, é muito difícil. Em menos de 2 horas eu não conto a minha história. Meu Deus, Camila, sim, porque somos detalhistas, temos sentimentos. Então, resumir a nossa história é algo que não é justo também com a nossa história. Então, a gente vai trazer pinceladas da nossa história. E não é um amontoado de conquistas. Eu não contrato um produto ou me conquisto com uma pessoa porque ela fez Harvard, porque ela fez USP, porque ela tem um certificado XPTO. Não. Eu me conecto com ela porque faz sentido para mim. Então, um pitch nada mais é do que uma apresentação clara, envolvente e intencional.
sobre quem você é, o que você faz e por que isso importa para quem está te ouvindo. Então, talvez, se vocês verem essa mesma apresentação, esse mesmo workshop, que eu já dei várias vezes, ele se modifica a cada palestra. Então, o pitch de vocês hoje, a gente vai aprender um script, mas eu quero deixar claro que ele vai se modificar cada vez que a gente fala para uma pessoa. Porque antes de fazer o meu pitch, eu preciso entender quem que é essa pessoa. Eu preciso falar, oi, tudo bem? Nossa, que legal, gostei dessa tua blusa roxo, nossa, eu vou entender um pouquinho mais a pessoa e daí eu direciono meu pitch. Cami, e se eu tiver que fazer um pitch sem conhecer ninguém? Aí a gente já vai ter o script pronto. E antes da gente falar disso, a gente tem alguns modelos, tipos de pitch. Tem o pitch elevator, aquele pitch de 30 segundos, curto, direto, provocador. Esse, a gente modifica pouco. Mas esse eu gosto de falar que ele é aquele mais provocativo, que eu pergunto mais do que eu falo. O pitch comercial de vendas, se vocês são empreendedores, vocês têm esse pitch comercial do que vocês entregam, quais são os benefícios de vocês, qual é o valor, o que vocês já entregaram, case de sucesso, voltado para venda direta. E o pitch de negócios, que é aquele de captação de startups. A gente tem startup aqui? Tem alguma CEO de startup ou que trabalha em startup, não precisa ser fundadora? Temos, ótimo. Depois eu vou querer o nome de todas vocês, empresa, para a gente se conectar, tá? Então, assim, a gente não precisa tentar dizer tudo, porque quem fala tudo, quem quer fazer tudo, não fala nada. A gente não pode falar da gente sem se conectar com as pessoas. Por quê? A gente precisa ter essa ligação direta. Se eu falar só de mim, se eu entrar aqui e falar assim, gente, então, eu já palestrei no Rio Innovation Week, eu já palestrei no Startup Summit, esse ano eu vou ser curadora de um dos palcos do Dallas Summit. Vocês vão gostar de mim ou vocês vão me achar arrogante? Vocês vão se conectar comigo? Eu não iria me conectar comigo. E eu sou muito franca nesse sentido. Então, a gente precisa começar, e daí eu trouxe 4, 5, 6, talvez 7 pontos para a gente refletir, para depois fazer o script. Primeiro de tudo, postura e presença. O corpo fala antes da boca. Hoje, eu tô aqui sentada, tô tentando, né, ficar certinha, tô com a perna cruzada, vocês não conseguem ver, mas normalmente, quando eu vou palestrar, eu fico em pé, eu tenho uma postura de ombros abertos, eu não fico fechadinha. Então, essa postura de como a gente vai falar é muito importante, porque isso vai mostrar também a nossa confiança, o posicionamento físico para o mundo. Eu gosto sempre de falar que tem um TED Talk, depois eu posso compartilhar com vocês o e-book que eu criei, onde tem todos os TED Talks que eu vou comentando com vocês. E existe um TED Talk que fala sobre as posições do poder. Vocês já ouviram falar? Que fala da posição da Mulher Maravilha, que tu bota a mão na cintura. Gente, eu juro, funciona. Funciona. Tudo que eu falar aqui para vocês, eu realmente já testei e já fiz. Porque para mim, a pessoa fala assim, nossa, constelação familiar é muito legal. Eu falo, pô, legal, não sei se eu acredito, não acredito. Até eu testar. Depois que eu testei, eu falei para todo mundo, gente, constelação familiar é uma loucura. Realmente acontece. É meio crazy, mas acontece. Antes disso, eu não fiz. Então, a gente precisa entender que a nossa presença é o impacto que a gente vai causar no meio ambiente. E antes do que isso, eu preciso saber qual que é o impacto que eu quero trazer nas pessoas. Sempre ter o contato visual. Por que com vocês eu tô pedindo para abrir a câmera? Porque para mim é importante. Eu tô aqui falando para vocês para esse cantinho aqui, porque eu tô com a câmera aberta de todas vocês e eu tô olhando para vocês. Eu não consigo ver o nome de vocês, mas eu vi que uma menina jovem sorriu. Então, é nesse sentido. Ela sorriu de novo agora, ela vai saber que eu tô falando com ela. Aí, ó, viu? Então, é nesse sentido, ter esse contato visual sem parecer um duelo. É olhar para as pessoas e falar, cara, eu tô falando contigo. Muitas vezes isso é muito difícil. Uma das atividades mais difíceis é tu ficar olhando para uma pessoa no fundo do olho dela durante 1 minuto. Às vezes chega a ser constrangedor. Mas eu preciso olhar para as pessoas e falar, cara, eu tô te olhando. A gente tem um posicionamento aberto. Imagina se eu estivesse falando com vocês aqui. Triste, né? É usar as mãos para a gente marcar um ritmo.
Não adianta eu estar falando aqui reta, dura, vai ficar monótono, vai ficar chato. É a gente sorrir com intenção, a gente ter essa intencionalidade nas coisas. E sempre que eu falo de intenção, eu falo a mesma frase, e a Grazi já deve ter escutado. Quando foi a última vez que você fez algo de propósito com propósito? É de propósito e com propósito. Você tem que fazer de forma intencional. E em encontros presenciais, é importante que a gente chegue com antecedência, olhe o ambiente, veja onde as pessoas vão estar, cumprimente as pessoas com energia, com intenção, com felicidade. Gente, várias vezes eu tô irritadíssima. Sei lá, e daí eu falo para as pessoas, cara, vai no banheiro, faz 10 agachamentos, o sangue vai circular, o negócio vai fazer, bota uma música que tu gosta no ouvido antes de entrar em alguma coisa. E em reuniões online, apresentações virtuais, eu não sei quantas de vocês faz muita reunião online, mas assim, é importante que a gente mantenha a câmera na altura. Cami, eu faço pelo celular. Gente, não bota o celular aqui embaixo. Primeiro que vai aparecer o nosso papo aqui embaixo, né? Não, somos lindas, belas e formosas. A gente vai ter um apoio de celular que vai manter no nosso olhar. A gente tem que... Isso, manter no olhar, ele transmite confiança. Evitar lugares escuros, barulhentos, porque a pessoa precisa estar clara, eu preciso ser visualmente. E esses dias, eu até falei com uma amiga minha, que ela falou assim, Cami, quando eu estou atendendo empresas de alto nível, de grande corporação, eu não uso esse fundo. Por exemplo, eu estou usando um fundo agora, né? Eu não uso fundo. Eu vou para um lugar da minha casa que é lindíssimo atrás. Gente, bem difícil a gente ter isso, tá tudo bem. Mas, porque as pessoas também querem te conhecer, querem humanizar, né? A gente precisa, teve uma vez que eu fui fazer uma reunião com uma pessoa que eu queria contratar ela, tá? E ela tava sentada assim, ó. A cadeira dela ia mais para trás assim, ela fazia assim, ó. E falava comigo. É óbvio que eu não contratei essa pessoa. O jeito dela, a postura dela, a presença dela, era de desleixo, era que eu não era importante para ela. Se eu não sou importante para ela na captação, imagina depois que ela me ofereceu o produto. Então, esse pitch e todos os pontos que eu quero trazer para vocês, ele importa em como a gente vai apresentar. E em reuniões online, 1 minuto é atraso. Eu sei que eu atraso com vários clientes, eu sei. Mas a gente precisa identificar isso. Muitas vezes em reuniões online, eu até aconselho a gente entrar 5 minutos antes, ver se a internet está funcionando, que foi o que a gente fez aqui hoje. A internet até caiu com as meninas. Ela falou, gente, caiu. Eu falei, não, calma, só estava testando ver se a outra internet era boa, para que a gente tenha essa segurança. Eu não sei quantas de vocês fazem reuniões online, mas quando a minha internet está oscilando, eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Porque vai que quebra, vai que na hora que eu estou falando algo importante, trava. Ou o cliente, ou a pessoa que eu estou apresentando, vai falar alguma coisa importante, trava. Meu, isso mostra instabilidade e nos deixa insegura. A voz e o ritmo. Se eu falasse com vocês de forma devagar, lenta, baixa, eu não tenho dúvidas que a gente ia começar a bocejar. Mas também, se eu falar sempre alto e gritar, vocês vão falar, nossa, essa menina é um pouco descontrolada. Então, a gente precisa identificar qual que vai ser o ritmo da nossa voz. E em momentos que são importantes, eu posso aumentar o tom de voz, eu posso trazer uma pausa. Quando eu falo de ritmo e tom, a pausa também é importante. Durante muito tempo nas minhas palestras, eu ficava com a garganta seca, mas eu não tomava água. Porque eu falava que era, meu Deus, ficar com o palco em silêncio é um problema. Não. Existe um outro TED Talk que eu acredito que está bem nesse tema, que ele fala que a gente precisa falar devagar, a gente precisa ter pausas. Por quê? Se eu vou falando, o cérebro não dá tempo de captar todas as informações. E daí, quando ele está raciocinando a primeira informação, eu já falei mais 3 informações. Ou seja, eu perdi essas 3 informações posteriores. Então, a gente precisa ir falando com calma, com ritmo, para entender quais são os impactos que a gente vai ter. A gente tem que entender
que cada palavra importa. E como é que a gente pode treinar isso? Existe um TED Talk de um japinha, eu acho que eu não consegui achar, mas eu sempre falo dele, que é uma dica muito clara. Tu vai fazer o teu pitch, no final a gente vai fazer o nosso pitch, e eu sei que vocês vão continuar treinando o pitch com essa metodologia, e daí vocês vão formar o pitch de vocês, e vocês vão gravar um vídeo com o pitch de vocês. Só que para ver esse vídeo, primeiro, você vai só escutar o pitch de vocês, sem imagem. Depois, você vai ver só a imagem, se a sua leitura corporal condiz com o que você quer impactar, com o que você quer se comunicar. E depois, os dois juntos. Porque muitas vezes a gente fala, e no Brasil não, no mundo, né? A gente tem sotaque. Eu não sei qual que é o sotaque de vocês. O meu sotaque é um pouco manezinha. E às vezes eu falo cantadinho, às vezes eu não falo bem todas as palavras, às vezes eu junto uma palavra na outra. E quem está escutando, eu não sei se a pessoa que está escutando, ela é de Floripa, eu tenho certeza que ela vai entender, ou ela é de um outro lugar que talvez não saiba a gíria que eu falei ou a forma como eu estou falando. E daí a gente também tem que entender e lembrar de gírias locais, que a gente também pode, no nosso pitch, usar se eu conseguir me conectar com essa pessoa que está ouvindo, ou às vezes não. Por exemplo, se eu usar uma gíria local de Floripa, por exemplo, manezinha em São Paulo, as pessoas vão achar meio estranho, porque manezinha vem de mané, que é uma coisa ruim. Então, eu também preciso identificar isso. Visual e impacto. E a gente está falando de mulheres. Eu não consigo ver o nome das pessoas, eu deveria conseguir, mas a gente tem uma mulher aqui com uma bebezinha, ou um bebezinho, coisa mais linda, que tá de batom vermelho. O que que isso mostra pra gente? Que o que ela tem para falar é importante. Muitas vezes, nas minhas palestras, eu uso uma roupa clara, neutra e um batom vermelho. Por quê? Porque o que eu tenho para falar é importante. Isso, a minha boca chama atenção. Então, a gente precisa entender que o visual, ele impacta. E por que eu tô falando isso? Porque existem estudos internacionais que os primeiros 7 segundos, alguém já decidiu se vai confiar em ti ou não. E não adianta o que tu fale. A pessoa olhou para ti, ela tem uma impressão. E daí é aquele ditado, a primeira impressão, é a que fica. Qual que é a impressão que a gente está passando para as pessoas? Qual que é a intencionalidade quando tu vai em um evento presencial? É muito mais fácil presencial, mas online a gente também consegue trazer essa impressão, botar um blazer e pode estar de calça de pijama embaixo, passar uma maquiagem, amarrar o nosso cabelo. Qual que é a impressão que eu estou passando para as pessoas? O que que eu quero passar? E aí a gente bate de novo no propósito. O que que eu estou fazendo de propósito? Quando eu vou num evento que é mais masculino, se eu quero impactar demais, eu uso roupas coloridas. Se eu quero ser mais aceita, assim, ter uma abertura maior, eu vou com roupas em tons mais escuros, azul marinho, cinza, porque daí não impacta tanto. Eu tô na mesma paleta que eles. Então, a escolha do nosso look faz total diferença em como a gente vai se conectar e a forma do que eu quero me expressar. Atenção aos detalhes que podem tirar o nosso foco. A gente falou do batom vermelho, mas às vezes, assim, em eventos que tem muito homem, e eu sou da área de tecnologia e inovação, é muito difícil usar um batom vermelho, a não ser que eu queira impactar muito. Por quê? Porque o homem fica um pouco desconcertado com esse batom vermelho. E daí eu fiz um evento só de mulheres também, mulheres que inovam, da Sociedade Brasileira de Tecnologia, aqui em Floripa. E a gente, cada mulher vai usar aquilo que se sente mais segura. Eu não quero que a gente comece a usar algo porque é importante. Mas brincos grandes, existem um estudo que a pessoa já traz um impacto, uma presença. Cabelo amarrado, cabelo curto. O que a gente está fazendo? E daí, às vezes, a gente usa uma maquiagem que tá com o olho brilhante e a boca... Isso vai mudar. Isso vai tirar o foco do que vocês querem. E a gente está falando da comunicação. A expressão facial, eu não sei vocês, mas eu tenho uma grande dificuldade de ficar em silêncio 100%, porque mesmo de boca fechada eu estou expressando a minha opinião. E daí tem aquele meme, né? Eu de boca fechada fazendo caras e bocas. Então eu preciso sim sempre estar olhando, falando,
E daí, quando a gente faz o vídeo do nosso pitch, a gente começa a ver as nossas expressões. Não só gestos, mas expressões faciais, de como é que eu falo cada coisa. E é importante que, assim, no nosso visual, menos é sempre mais. Um visual claro, que transmite segurança. E sempre que a gente tenha essa conexão com o que é a nossa essência. Não adianta eu falar para uma mulher que não tem conexão com cores, que não gosta de cores, que ela precisa usar uma cor. Agora, se quiser a minha sugestão, é sempre a gente usar alguma cor, para que a gente tenha um impacto. É sempre usar alguma coisa. Eu vou para um evento de 10 mil pessoas, o Startup Summit, que vai acontecer em agosto. Tu vai toda de preto? Gente, quantas mulheres vão estar toda de preto? Quantas pessoas? Pô, nem que eu seja o ponto de... Sabe aquela menina ali de roxo? É atrás dela. Certeza que a pessoa vai lembrar da menina de roxo. Então, é importante que a gente tenha esse propósito e essa viradinha de chave de imagem. Muitas vezes a gente fala de gatilho mental. E os gatilhos mentais, eles estão muito no pitch de vendas, né? E a gente ensina que ele transmite confiança, traz uma estrutura de clareza, de empatia. E quando a gente fala de pitch, eu quero usar os gatilhos mentais para ativar os botões certos do cérebro de quem escuta. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem um gatilho da autoridade, onde a gente cita experiência e formação, mas sem falar que eu tenho isso. Como é que eu faço isso durante as minhas palestras? Eu estou dando exemplos de quando eu palestrei no tal lugar, quando eu fiz tal coisa. Eu vim de formação do direito, com prova social, onde eu menciono um case, um número, baseada no que eu faço dentro da Xplano, enquanto CEO, eu tenho a plena certeza de que a minha cliente XPTO fez muito mais com esse benefício que eu trouxe. E daí, eu quero que a pessoa tenha uma conexão comigo. Eu preciso que ela se sinta pertencente. Eu mostro que eu entendo aquele público. Então, nós, enquanto mulheres, não sei quantas de vocês são mães, mas enquanto mães, eu entendo a sobrecarga de vocês. Por que no meu pitch eu falo que eu sou mãe? Porque eu tô falando com mulheres. E na maioria delas, se não são mães, talvez almejam ser mães. Ou tenham medo da maternidade. Porque para a sociedade, ser mãe é algo muito difícil, eu não digo que não é. E foi nos imposta que a maternidade é algo que a gente precisa abdicar de muitas coisas. E não vou do contrário. Mas eu sou a prova viva que eu não abdiquei da minha profissão por causa da maternidade. Ela sim me deu forças para alavancar. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que ser muito mais forte. Ter uma bebê, chegar no... E daí vou trazer um exemplo que aconteceu agora. Na quinta-feira, a Sara, que é a minha menor, foi detectada com pé, mão, boca. Ficou chatinha, nananã. Sábado eu tinha um evento para mais de 500 pessoas. Onde eu era organizadora, mestre de cerimônias, eu precisava estar lá. Meu irmão ficou com uma, minha mãe ficou com outra. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito grande. Eu abdiquei de saber o que elas tinham. Eu posso ser julgada? Posso, mas eu preciso entender o que é importante para mim. No sábado, era importante para mim que as minhas filhas estivessem bem, eu confiava em quem e eu deixei elas lá. Eu não passei o dia vendo. Então, eu também preciso entender esse pertencimento. Eu posso, no final do meu pitch, trazer um gatilho de escassez. Mostrar para vocês, olha, no final do meu pitch, eu vou dar o acesso ao meu WhatsApp e as 10 primeiras que falarem comigo, eu vou avaliar o pitch. Qual que é a escassez de vocês? E escassez, a prova da escassez é quando tu entra num site e tem aquele cronômetro diminuindo e tu começa a ficar ansiosa porque talvez tu não consiga aquilo, mas tu não sabe nem o que é aquilo. E o gatilho da transformação. Um antes e depois, uma mudança concreta. Então, a gente precisa entender o que são gatilhos mentais e o que funciona no nosso pitch. Para que a gente ative emoções na pessoa. O pitch, ele precisa ser conexão, ele precisa ser emoção.
Então, é exatamente isso que eu quero falar para vocês. É mente e emoção. Ele precisa tocar na mente, ele precisa tocar no coração. Ele não precisa tocar no bolso. Só depois que a gente vender. Só quando for assinar o contrato. E eu gosto sempre de trazer histórias curtas, reais, que conectam com o seu propósito. Qual que é o negócio de vocês? Por que vocês fazem o que vocês fazem? Qual o maior poder de vocês, de novo? A gente precisa trazer emoção. Enquanto mulheres, durante muito tempo, a gente foi vista como, né, ainda é, mulheres sensíveis, histéricas, blá, blá, igual a gente viu no vídeo. Será que a nossa sensibilidade não é o nosso superpoder? A nossa parte emocional não é o superpoder? Porque eu digo, a partir do momento que a gente aceita esse superpoder, a gente faz o pitch com qualquer pessoa e a gente conquista qualquer pessoa. E eu falo, e falei esses dias para vários caras, o mundo só não é dominado pelas mulheres porque a gente ainda não ativou o nosso superpoder. Caso contrário, a gente faz o que a gente quiser. Testem isso com o marido de vocês. Eu falo isso por case prático. Será que eu tenho esse poder todo? Vou mostrar, vou saber se eu tenho esse poder todo. Vou fazer um exemplo com meu marido. Gente, a gente faz o que a gente quiser. A gente só precisa aceitar e utilizar. E o pitch perfeito é aquele que gera empatia. Não só admiração, pô, eu admiro ela. Não, eu gero empatia, conexão, do tipo, quero conhecer mais essa mulher. E para mim, eu tenho um lema para minha vida. Eu quero sair dos ambientes, ou que as pessoas falem, quero ser amiga dessa pessoa, ou elas falem assim, quem que essa guria acha que é? Que daí é o gatilho do tipo assim, quem que ela acha que é? Quero saber quem ela é. Porque, olha, não sei o que ela faz, mas essa menina é arrogante. Arrogante não, petulante. Essa minha... Porque eu falo o que eu acho. Se a pessoa não gostou, paciência. Então, a gente precisa usar a emoção a nosso favor. Storytelling. Ai, como eu gosto. Quem é mãe vai entender que a gente precisa contar uma historinha. Não adianta eu chegar aqui para vocês e vomitar um monte de coisa. A gente precisa passar por uma jornada. Enquanto ser humanos, a gente tem começo, meio, fim, ter esse ponto de história. A gente escuta a história desde que a gente nasceu. Então, a gente precisa ter um storytelling do nosso pitch, que faça sentido. Storytelling não é a gente inventar uma história, é a gente reconhecer a nossa própria história. E o pitch nada mais é do que isso. E eu já peguei muito pitch que a pessoa quer criar uma história que é bonita, que, ai não, mas eu falar que eu vim de tal lugar. Eu falei, gente, mas esse é o teu diferencial, eu vou trazer o exemplo. Tem uma mulher aqui de Floripa que ela tem semi-joias de luxo. O que são semi-joias de luxo? Eu não concordo com semi-joias, porque semi-joias a gente não remete a luxo, mas esse é o pitch dela. Ela fabrica essas semi-joias, ela mesma faz manualmente, por uma metodologia que é da família dela e que vem desde a Segunda Guerra Mundial. A família dela já fez avião e foi fazendo um monte de coisa. E hoje ela faz joias com essa, né? A palavra não é metodologia, mas com dessa forma. Falei, gente, é isso a tua história, é isso o teu pitch. Por que eu tenho, qual que é o meu poder? É usar algo da minha história, da minha família, para que você tenha um momento XPTO. E quando a gente fala de storytelling, a gente tem que começar com uma frase que captura a atenção. Eu tenho que chegar e falar, ei, você já pensou nisso? Ei, e isso são os vídeos, e daí eu vou te trazer exemplo prático, vídeos virais que tem no Instagram. É segundos, eu preciso captar. Por uma dor, por um desafio, por uma curiosidade, aí a pessoa vai ficar. E daí ela vai escutar um pitch. A gente pode começar com uma imagem, com uma cena. Uma coisa que eu gosto muito de falar é, imagine que a pessoa vai sair e vai começar a imaginar. Tu trouxe ela para a realidade.
Imagina que você, vamos lá, tô vendendo um casamento. Imagina você no dia do seu casamento. E quando eu estava em tal lugar, traga detalhes para que isso se torne realidade. E os nossos últimos 2 pontos, tá? Nunca mais, daí isso é uma, não posso falar praga, né? Mas assim, isso é nem maldição, né? Mas assim, isso é um lembrete. Vou trazer um lembrete. Vocês nunca mais vão terminar qualquer coisa na vida de vocês com então é isso. Nunca mais. Deus, assim, ó, eu quase infarto se eu vejo uma palestra e a pessoa termina com então é isso, um pitch, então é isso. A gente termina toda e qualquer oportunidade com CTA. Nem que seja, eu sou a Camila Dutra e é um prazer estar aqui com vocês. Então é isso, nunca mais. Mas um CTA faz sentido. Por que tu tá fazendo um pitch? Por que tu tá conversando com essa pessoa? O que vocês vão fazer? Qual que é o próximo passo? E daí já vou dar a dica para vocês. Se a gente está fazendo um pitch de vendas e eu quero vender para essa pessoa, regra número 1, eu nunca saio de uma reunião com um possível lead sem uma outra reunião agendada, ou um contrato assinado. Estou na minha primeira fase de vendas. Ah, não, então tá, então vamos marcar uma reunião de negociação? Vamos. Não, mas depois a gente marca, porque eu tenho que chamar a minha sócia. Não. Olha só, a minha agenda é bem difícil. E mais do que isso, ela é aberta para minha equipe. Então, assim, hoje eu tenho esses horários, mas amanhã eu já não sei. Vamos deixar agendado? Tu fala com a tua sócia, se ela não puder, a gente remaneja. Gatilho mental de escassez e de importância. Eu estou dando importância para a pessoa. E eu tenho aquela agenda com ele. Ele tem um compromisso comigo. Eu tenho uma chamada de ação. Se ele vai ou se ele não vai, depois a gente também faz o follow-up. E follow-up, dica de venda. Follow-up nunca é: oi, queria confirmar com você a reunião. Eu não confirmo, eu só lembro para a pessoa. Porque confirmar, ela pode falar sim ou não. Lembrar, ela não tem opção de falar não. E eu quero vender. E é sempre importante a gente lembrar que a gente tem que improvisar com uma estrutura. Improvisar não é algo ruim. Eu tenho que, com a metodologia do Pitch Board Canvas, a gente vai pensar em várias possíveis respostas e eu consigo improvisar e adaptar o meu pitch para aquele determinado momento. Então, o improviso ele vai ser organizado. Tu vai dominar o teu improviso. Até onde eu posso improvisar e eu me sinto segura e eu consigo fazer isso, e até onde eu não consigo. Eu preciso ter uma base pronta. Quem eu sou, o que eu faço, para quem, qual é o meu impacto. E a gente vai adaptando com leveza para cada momento. E daí eu falo para vocês que a gente precisa ter na vida uma variação de 15 segundos, uma variação de 30 segundos e uma variação de 1 minuto. Tá fazendo sentido o que eu tô falando agora? Até agora? Ou eu tô falando um monte de baboseira que todo mundo aqui já sabe? Ó, tá vendo várias mãozinhas. E eu queria dizer para vocês que, como um bônus especial, eu vou deixar algumas de vocês fazerem um pitch pra gente avaliar. A Grazi, e eu esqueci o nome da... Eu esqueci teu nome. Da Miriam. Da Miriam. Falaram que talvez nenhuma de vocês queira fazer o pitch. Eu duvido muito que ninguém vai usar essa oportunidade para fazer o pitch e ganhar um feedback profissional. Mas, assim, já deixei aqui. E o que a gente vai fazer agora é mina mais. Todo mundo tem papel e caneta do lado para a gente escrever. Eu gosto de escrever, mas se vocês não quiserem, tá tudo bem. Podem abrir um documento. O que é o Pitch Board Canvas? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de bloquinhos. Eu não sei vocês. Várias caixinhas. A minha cabeça, não sei de vocês, mas a minha cabeça é cheia de caixinhas que, às vezes, dá tilt. Eu abro diversas gavetas e não tem nada lá. Eu falo, cara, fudeu, não tem nada aqui nessa gaveta, eu preciso arranjar, mas eu preciso de caixinhas. E eu criei 9 tópicos pra gente falar sobre isso. Né? Como é que a gente vai montar o nosso pitch? Identidade e autoridade. Quem é você profissionalmente? Problema e oportunidade. Que dor você resolve? Solução e entrega. Como você resolve esse problema? Público-alvo.
Para quem? Proposta de valor, que transformação você entrega? Qual o seu benefício? Diferencial competitivo. O que torna a sua abordagem única? E daí eu gosto de trazer uma frase que, se você saísse do mercado, o que o seu cliente não encontraria nos concorrentes? Prova de resultado. Algum case, algum número, alguma conquista. Rápido, fácil e direto. Onde que a gente te encontra? Um canal de contato. E a chamada para ação. O que você quer que aconteça depois do pitch? Me liga, fala comigo, entra em contato, acessa essa landing page. O que a gente vai fazer? Tá aqui. O que eu vou fazer com vocês? A gente tem alguma dúvida até aqui? Eu queria conversar com vocês, assim, né? Até agora eu falei, mas agora eu quero que vocês abram o microfone e falem comigo. E pode ser uma de cada vez, não tem problema, eu espero, tá? Eu posso começar? Vocês estão me ouvindo? Espero. Oi, gente. Boa tarde a todos. Eu sou a Ângela. Eu conheci a Camila no Mulheres que Inovam. Desde então, Ela estava comigo. Eu praticamente persigo a Camila, brincadeira. Acompanho ela. E foi exatamente por causa do pitch dela no Mulheres que Inovam, em Florianópolis. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Florianópolis atualmente. Aí eu participei do NIT, que foi o evento do sábado. Ela estava maravilhosíssima, com todo esse porte incrível que essa mulher tem. Foi um evento muito gostoso. Eu não tenho um pitch formado ainda, eu estou numa transição de carreira, trabalho ainda, muitos anos com uma empresa de tecnologia na área de sucesso do cliente. E aí eu passei por algum momento pessoal, assim, de aquele momento que a gente chega, que a gente fala assim, isso aqui não está mais fazendo sentido para mim, e sempre tive vontade de empreender. E aí foi quando eu comecei a ingressar, e aí conheci a Camila. Então, desde quando eu tô acompanhando a Camila, e agora conheci esse novo perfil, eu entrei com tudo, eu tava chegando em casa, aí eu vi o story da Camila, e eu falei, meu Deus, cadê o link dessa reunião? Aí mandei o WhatsApp, e aí já comecei a seguir, que eu tô assim. Então, eu tô assim, fazendo conexões, indo para um novo caminhar, e a Camila, assim como a Simone, foi uma das mulheres que mais me impressionou lá no Mulheres que Inovam, e a Camila chamou a minha atenção exatamente por esse lado não só profissional, mas o mãe também, que era uma parte que eu tinha muito medo como mulher, e ela falou como a questão do pitch é uma coisa que realmente faz diferença. Ela disse uma frase lá no Mulheres que Inovam, que foi o que assim, fez eu me apaixonar por ela como mulher, como profissional, que foi o equilíbrio, apesar que a gente sabe que ser mãe não é fácil, mas como a Camila trouxe isso de forma leve. Então foi ali que eu percebi que eu precisava estar perto de mulheres que, apesar dos desafios, porque existe, amam a maternidade e levam isso de forma leve. Então eu tô aqui porque eu cheguei agora. Estava acompanhando, estava na rua do ônibus e estava acompanhando, mas eu peguei esses métodos, eu estou me preparando, porque em algum momento eu vou mandar mensagem para você, pode ter certeza, que eu quero que você avalie meu pitch. Eu estou me reformulando nesse universo ainda, então que muitas mulheres possam aprender, porque você é uma mulher de muito conteúdo, e que quem está aqui, gente, não sinta vergonha, usem a Camila, porque eu vou falar, estou um tempo acompanhando ela, e ela é muito, desculpa da palavra, ela é muito foda. Então era só isso para falar, que eu estava o tempo que eu estava querendo falar com você no evento, não consegui, estava aquele monte de gente, estava ocupada, é só para dizer o quanto eu te admiro, que eu estou sempre aqui olhando você nas redes sociais. E obrigada, que eu não sei o que eu falei, que me respondeu ali rapidinho no WhatsApp e me mandou o link. Ângela, queria te dizer que, assim, pode parecer que eu não vejo as mulheres que estão junto, mas eu te vi no evento, eu olho, eu tenho uma memória fotográfica, então, quando tu começou a falar, eu falei, acho que eu vi essa mulher faz pouco tempo. E a Ângela é a prova viva que eu fiz exatamente os mesmos slides no Mulheres que Inovam, mas uma
uma apresentação diferente, um discurso diferente, porque eu acredito muito que o nosso pitch, a nossa apresentação, tudo que a gente faz é uma reciprocidade daquilo que a gente, para quem a gente está fazendo. Então, vocês vão adaptar ao longo da trajetória de vocês, na construção do pitch, vocês vão adaptando e vão melhorando. E que bom que vai adaptando e vai melhorando e vai modificando. Eu li uma frase esses dias, putz, eu acho que é Cortella, mas não sei, tá? E que bom que a gente muda. Imagina se a gente ficasse sempre igual. Tá? E o que eu quero com vocês? Eu quero que agora a gente tenha, assim, vamos lá, vou dar 5 minutos porque eu passei um pouquinho do tempo da nossa previsão aqui, mas que vocês passem por cada ponto e respondam cada ponto. Quem é você? Que dor você resolve? O que você faz? Para quem você faz? Qual que é o benefício? E quem quiser fazer o pitch, eu escuto o pitch de vocês. Cami, quanto tempo de pitch? Pitch de 1 minuto. Eu vou cronometrar. Quando der 1 minuto, eu vou começar a falar. Mas, Cami, se eu passar do 1 minuto, tá tudo bem. A gente está num ambiente seguro, onde, se eu tô vendo por aqui, a gente não tem mais de 50 pessoas, então errar para 50 pessoas, gente, tá tudo certo, e que bom que vocês erraram aqui e não em outro lugar. E se a gente errar em outro lugar, talvez a pessoa que está escutando, ela nem saiba. Porque quando eu comecei a palestrar, eu tenho uma frase assim, ó, que várias vezes eu fico nervosa, né? Que tenha na plateia alguém que saiba mais que eu. Que bom que se tiver, né? Mas a gente fica com essa síndrome da impostora. E daí eu olho e falo assim, ninguém sabe o que eu não sei. Sorri e acene. Então acabou. Às vezes um erro pode ser algo que a pessoa acha que é engraçado. Então a gente não vai começar o pitch. Ai, eu tô muito nervosa. Ninguém sabe que tu tá nervosa. Ninguém conhece você tão profundamente. Então, assim, talvez a pessoa fale daquele jeito. E é isso. Então, a gente vai ter 5 minutinhos para fazer o nosso. Estruturar um pouquinho. Quem já tem um pitch, podemos fazer o pitch, porque eu quero escutar vocês. Eu quero conhecer vocês. Eu tô aqui para conhecer vocês. E a gente fazer um pitch de 1 minutinho para a gente conhecer. Cami, tem que falar todos os pontos? Não, porque 1 minuto é muito pouco para a gente falar tudo isso. Então, isso é uma metodologia para a gente estruturar um pitch. Fez sentido? Fez. Então, a gente tem 5 minutos e depois a gente vai levantar a mão, tá? E a gente vai fazer um pitch. Combinado? Estamos combinadas? Então tá, perfeito. 5 minutos, tá? Eu vou ali pegar uma água e já volto. Gurias, deixa eu aproveitar aqui essa pausa só para falar que quem tirou um print, ou enfim, até o final do evento, queira fazer uma foto, marca a gente no Instagram, marca o Minas de Propósito, marca a Cami também, e fiquem bem à vontade de tirar print e compartilhar. É legal porque cada vez mais pessoas têm acesso às nossas plataformas, às nossas comunicações, porque a gente tem eventos todos os meses, né, trazendo esse tipo de conteúdo. Então, fiquem bem à vontade para compartilhar também.
E aí, como é que estamos? Já temos mulheres prontas para fazer o pitch? Eu conheci vocês. Tô pensando nos últimos 2 pontos, Cami, porque é bastante coisa até pra gente ir juntando, né? Uhum. Eu tô aqui falando com vocês de coisa fechada. Bora fazer pitch? Quem que vai ser a primeira? Quem que vai levantar a mão primeiro? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pitches, 1 minuto, 10 minutos. E aí? Bora ou não? Vocês estão desanimadas? Se vocês estivessem, a Ângela é prova viva. Se vocês estivessem presencialmente, vocês estavam ferrada. A sorte de vocês é que eu tô sentada e não vou dar uma louca aqui. Mas assim, eu vi várias carinhas fazendo assim, enquanto eu tava falando assim, ó. Aí vocês estavam mentindo para mim ou não? Vamos fazer o pitch ou não? Vamos? Ó, a Kelly vai ser a primeira. Ela fez sim, ela falou que vai ser a primeira, né, Kelly? Bora lá. Ah, viu? Vai, Kelly, bora. Eita, calma lá, respira. 1 minuto, que eu preciso. Muita coisa aí. Boa. Bom, sou a Kelly Martins, sou apaixonada por sucesso do cliente, sou uma mulher líder que em determinado momento da minha vida eu buscava uma representatividade de uma liderança feminina. Até que eu me toquei que eu não poderia terceirizar isso e que sim, eu deveria ser uma mulher líder. Então eu fui em busca disso. Ok. Síndrome da impostora impactou a minha jornada. Em determinado momento, eu tive a oportunidade de me inscrever num programa de liderança numa empresa onde eu atuava, onde o único pré-requisito era ter 3 meses de casa. Na época, eu tinha 6 meses e eu não me inscrevi porque eu acreditava que eu não me enquadrava naquele requisito. Pasmem, um outro menino que tinha exatamente 3 meses de casa foi lá e se inscreveu na vaga e se tornou líder naquela época. Isso me impactou tão profundamente que eu falei que nunca mais eu deixaria isso acontecer comigo. Foi um momento de desafio, mas aquilo ali me impulsionou a não deixar a síndrome da impostora colocar pré-requisitos que não existem em lugar nenhum. Hoje eu busco impactar outras mulheres a buscarem a realização dos seus sonhos na carreira e acreditarem em si mesmas. Eu sou a Kelly Martins e se conectem comigo para falarem sobre desenvolvimento, carreira e liderança. Aí, ó, pitch pronto, maravilhosa. E é assim, perfeito. Só não começaria com bom. Não tem bom. Vai. Ativa e vai. Ainda mais falando de experiência do cliente. Eu sou apaixonada, tá? Então, eu tô sem palavras. Gostei. Assim, ó, nossa régua aumentou com a Kelly. Eu vou chamar a próxima ou alguém vai se disponibilizar? Posso chamar? Se ninguém se disponibilizar, a Grazi vai fazer o próximo pitch. Vou ser legal com vocês, tá? Vai, Grazi. É isso aí. Meu Deus do céu, peraí, deixa eu pegar aqui na...
Bora lá. Viu? Vocês acham que eu sou amiga Opa. da Grazi? Não sou. Então, vamos lá. Boa noite, mulherada. Meu nome é Graziela, para quem não me conhece. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de marketing e vendas, liderando e estruturando times. E você já passou por alguma situação em que se sentiu perdido no seu negócio? Sem saber se investir em marketing, se investir em vendas, se contratava uma agência, se terceirizava alguma criação? Então, eu consigo te auxiliar como uma sócia de aluguel, digamos assim, para contribuir nesse desafio de estruturar sua gestão, estruturar seus processos e fazer com que a sua empresa cresça. Ai, Jesus, agora já estruturei a prova. Vai, Agora- vai. a prova de resultado. Já. Ai, guria, deu um branco agora. O que tu... Se tu tivesse que falar de um cliente hoje, qual foi o cliente que tu mais transformou? Hoje, como eu estou iniciando como empreendedora, eu posso exemplificar as empresas que eu trabalhei. Então, eu estruturei 2 áreas, tanto de vendas quanto de marketing, em um grupo de startups aqui em Florianópolis, em que a gente aumentou 70% da receita e a nossa carteira de clientes em mais de 50%. Isso, esse teu case de sucesso. E assim, ó, eu acredito muito que quando a gente se torna autônoma, empreendedora e vai abrindo o nosso negócio, mesmo se a gente fez algo dentro de outra empresa, foi um case teu, foi algo que tu fez. Então, seja pertencente daquilo que tu fez. Quando eu trabalhava, né, como eu comecei minha trajetória de direito na área de privacidade e proteção de dados, eu fui a consultora responsável por implementar toda a LGPD dentro da Westwing. Quem é de São Paulo sabe o que é Westwing, e quem gosta de decoração, essas coisas também sabia. Eu não sabia atendendo o cliente. Quando o meu ex-sócio falou, o que? Tu atende o Westwing? Meu Deus, eu amo o Westwing. Em resumo, é um marketplace de decoração de casa que tem tudo. E é gigantesca. Então, assim, a Westwing é um case de sucesso meu. Hoje eu não utilizo mais esse case porque eu já tenho cases dentro da minha empresa. Mas se a gente fez algo, cara, se empodera disso. E é isso, sabe? Então, assim, não deixa a síndrome da impostora bater. Já atendi um grupo de startups que fez isso, isso e isso, e eu auxiliei eles a fazer. Não quer dizer que tu auxiliou eles a fazer. E a tua empresa também auxilia. A tua empresa não faz 100%. Tu dá o direcionamento. Se a pessoa não fizer, a culpa não é tua. Então, é nesse sentido. A gente tem tempo mais para 2 pitches, tá? Mais alguma menina vai querer fazer? Vamos lá, galera, que agora eu mostrei a realidade real, entendeu? Gente, eu vou abrir o microfone para falar uma coisa bem rapidinho. Eu até posso fazer, mas assim, eu já palestrei no evento do mês passado. Vamos usar esse espaço de fala aqui para a gente promover o nosso negócio e fazer o nosso rolê acontecer? Vai, Jaque. Boa, Jaque. Tá, só deixa eu pedir para a Camila botar aquela cola ali do Canvas ou a outra para eu seguir, porque eu vou psicografar aqui o meu pitch. Vamos fazer um teste, Jaque? Tá. Não precisa seguir. Tu tem a resposta de tudo que tu faz, não tem? Mas ali eu vou seguir bem rápido. Tá. Não, eu não vai. tenho. Esse é o problema do meu pitch, eu não tenho. O mais difícil Tá, de fazer vamos. é saber o que oferecer. Tá, vai. Deixa eu olhar ali rapidinho aqui. Vou fazer um deles. Então, tá. Meu nome é Jaqueline, sou gaúcha. Atuei há bastante tempo no mundo corporativo, talvez muito mais do que a idade de algumas que estão aqui participando, já superei o tempo de corporativo, fazem 7 anos que eu saí para empreender e já empreendi em diversos segmentos. Meu diferencial pode ser redundante, mas é facilitar conexões, ou uma profissão, ou uma característica de comportamento que é um ser nexialista. Pela minha diversidade de empresas que eu atendi no mundo como executiva de uma multinacional, desde granja até hospital, até metalúrgica, eu consigo conectar as soluções para alguns negócios. Tenho uma facilidade em reter clientes, nunca perdi clientes,
e encontrar novos nichos para o cliente oferecer o serviço dele. Então, é isso. Me chamem se vocês precisarem do meu serviço de assessoria. A tua assessoria é conectar pessoas. Não faço, já fiz isso, tá? Hoje eu estou fazendo, pra vocês terem ideia, hoje, que eu tenho que fazer exatamente daqui a um mês, acontece o Festival da Polenta aqui na minha cidade, eu estou organizando ele. Entendeu? Então, assim, até vou pedir uma mega ajuda aqui para vocês, gente. Eu tô com dificuldade, já faz uns 3 dias, já fiz site, já tem Instagram, tudo. Vou falar o projeto para vocês aqui, tá? Bem rápido. Se vocês têm uma estrutura, um negócio pronto para eu pedir patrocínio, porque eu preciso pedir patrocínio dos produtos, eu estou estimando 500 pessoas. Como vai ser esse festival da polenta? É um rodízio de polenta. Eu queria fazer os 50 tipos de polenta, mas eu fiz 5, eu já fiz esse projeto. 50 tipos? Vai ter 5 agora. Vai ter polenta mole, polenta com molho, polenta com bacon, polenta frita e polenta brustolada. Aí vai ter 3 omeletes, 3 tipos, vai ter galeto, vai ter lombinho, vai ter uma sobremesa típica italiana, que é o fregolà. Está se comemorando os 150 anos da imigração italiana, né, no Brasil, e no dia 25 de julho é o dia do colono. Então, esse é o meu projeto. Se vocês olharem, o Festival da Polenta já está tudo ali, domínio, página e tal. Só que eu não estou conseguindo fazer o negócio, porque eu tenho que contratar as empresas para me patrocinarem. E o diferencial a tua barriga vai doer, seja de comer ou seja de rir. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma casa de comédia que se chama Polenta Comedy Club. Então, 3 comediantes vão fazer um stand-up específico para isso. Então, vai ser o casado, a divorciada e o zoneiro. A evangélica... Tá, minha dúvida assim, ó, Camila, por isso, o meu negócio é ter muitos negócios. Eu tenho 8 projetos. Esse que eu falei é da minha vida corporativa. Atuei 25 anos sem fazer bem, dei assessoria o ano retrasado, depois fui para marketing digital e agora eu preciso trabalhar só nesse, em função da data. Tenho 30 dias para fazer isso. Que 30? 20? Tá, acho que eu voltei. A minha pergunta é, por que eu patrocinaria o Festival da Polenta? Bom, eu estou indo primeiro para os fornecedores, né? Para quem fornece farinha de milho, para quem fornece ovos, né? O material, porque eles patrocinariam para o produto dele ser visto. Esse sim. Agora, a parte de dinheiro, aí é que está a minha dificuldade, porque é um evento, eu estou querendo mais é que as empresas levem os funcionários em grupo, sabe? Levar uma equipe, levar um pessoal para participar, a marca delas vai ser conhecida. É que uma das comediantes, ela gourmetiza, como é que eu posso dizer? Ela torna uma profissão tipo motorista, ela diz que é um executivo que transporta pessoas e não sei o quê. Ela faz toda uma chamada, né? Hoje ela está sendo contratada. Então, o pessoal de empresa está se afinizando com ela por ela ter... E ela fala muito de relacionamento, que ela tem tido para homem bem-sucedido, que ela só quer CLT, que não sei o quê. Enfim, esse tipo de coisa. Mas realmente, Camila, essa é uma dúvida, não sei argumentar. Eu acredito muito, eu acho que é uma coisa muito legal, porque Tá, a prefeitura vai dar o quê? Não, nem falei com a prefeitura. Nada. É um Qualquer jantar, cidade. na verdade é um jantar. É um jantar. Então, assim, como o meu tempo está muito curto, eu já contratei o local, contratei o restaurante que vai fazer, ele já me deu o preço, o pessoal da comédia já me deu o preço, a comida entregue já tem o valor do custo do projeto, eu já tenho, por pessoa, tudo. Mas essa rede, fui atrás de Sicredi, tem algumas empresas que eu conheço, mas realmente, assim, o que eu vou argumentar? O que elas vão se sensibilizar ou querer participar dessa doideira? Órgão público em pouco tempo assim não vai ajudar, acho que não. Bom, eu vou te dar a minha experiência, tá? Eu fiz um evento de inteligência artificial e montei ele em um mês para 300 pessoas. 300 pessoas presenciais, tá? A gente teve 500 inscrições.
antes de mais nada, a gente tem que ter por que as pessoas vão no festival e por que as pessoas vão. Por isso. E baseado nisso, tu tem um benefício que tu vai dar para as empresas. O Festival da Polenta, ele vai atender pessoas de XPTO. Por que o Sicredi vai fomentar? Porque ele vai ter acesso a pessoas num momento que elas estão felizes. Então, talvez elas comecem a pensar que talvez a cooperativa é o lugar para elas. Quem come polenta também investe. Quem come polenta também gasta. Então, tu precisa entender qual que é o benefício que tu vai dar para essa pessoa. Eu acho muito mais fácil tu pegar um patrocínio de um Sicredi da prefeitura e chegar para a prefeitura e falar, olha, eu estou com um projeto, Festival da Polenta, vamos trazer isso esse ano como um jantar. Se der certo, a gente faz o Festival da Polenta com 50 polentas, blá, 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 blá. Faz sentido para a cidade ter, né? Se vocês são conhecidos, eu não sei que cidade que é. Mas senta com a prefeitura e fala. Ele vai falar, o que tu precisa? Preciso de um local, preciso disso, preciso daquilo. Gente, governo é o que mais tem dinheiro. Então, para mim, o ponto crucial desse projeto é qual que é o diferencial, o valor dele. Por que a gente vai, por que eu vou, ou por que eu investiria no Festival da Polenta? É o valor dele, o benefício dele, a entrega dele. Uhum. Eu quero que as empresas levem seus funcionários. Por que elas vão engajar isso com os funcionários dela? Talvez a gente não consiga responder isso em pouco tempo, mas é nesse caminho para mim. Isso seja em qualquer evento. Eu estruturo bastante eventos, mais na área de tecnologia e inovação, mas a minha pergunta é, qual é o sentimento que eu quero que as pessoas saiam desse evento? O evento que eu fiz agora de inteligência artificial é que é possível aplicar inteligência artificial na prática em um dia. Eu espero que a Ângela concorde com isso, mas... E é isso. Então, qual é o sentimento que tu quer que as pessoas saiam? Com esse sentimento que elas vão sair, é isso que tu vai vender para os patrocinadores, porque é a mesma coisa que elas querem se engajar com os participantes. Uhum. Então, é nesse caminho. Tá? Tu abriu um leque aí que eu nem estava cogitando envolver órgão público, eu não queria misturar isso. Não sei se eles topam, mas posso ir atrás, sim. O não tu já tem. Ah, sim. Essa minha cara de pau, assim, essa minha carinha bonita, eu falo com qualquer pessoa. Aquela ali, oi, tudo bem? Prazer, eu sou a Camila, me falaram que tu é uma pessoa bem importante, queria te conhecer. Ué, não tenho obrigação de te conhecer, meu amigo. Gente, meninas, foi um prazer conhecer todas vocês. Vou deixar aqui o meu WhatsApp. Pode parecer, posso demorar para responder vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é que... Eu travei, não? Eu acho que sim. Não travou. Não? Não. Ah, tá. Eu só recebi a resposta agora, travou aqui. Queria me conectar com vocês, então podem me seguir, podem me mandar um oi no WhatsApp. Vocês viram aqui que a gente estava falando de pitch, mas a gente já fala de patrocínio, do que vocês quiserem, que é construção. Como eu posso ajudar vocês? Meu lema de vida é solucionar problemas alheios. Talvez eu não resolva, mas isso aí quem vai resolver. Então, levem para a vida que o pitch ideal não é aquele que impressiona, é aquele que transforma, escuta em ação. E é o que eu faço todos os dias. Se vocês puderem, a gente poderia tirar uma foto, então todo mundo sorrindo, tirar um print, né, Grazi, para a gente marcar. Vou até botar essa aqui que eu amo essa frase, né? Então, assim, a sorte é estar preparada quando a oportunidade aparece. E eu queria dizer para vocês que, num próximo momento, onde vocês tiverem um workshop, um curso ou oportunidade para abrir a câmera, para abrir o microfone, para pegar o microfone, levantar a mão e falar, eu espero que vocês falem, isso seja num evento do tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Camila e eu queria saber, eu sou Camila da Explana, eu queria saber tal e tal coisa. Quando que vocês vão falar para milhares de pessoas num evento? Então, usem as oportunidades que aparecem. A Jaque foi falar o pitch dela, mas ela ganhou, talvez, uma dica que ela não tinha nem imaginado. Então, usem as oportunidades de vocês. Vamos bater uma foto sorrindo? Tem que trazer o bebê.
Não? Dormiu? O bebê dormiu aqui do lado. Tudo bem. Ela gosta Não, de que ficar bom. ouvindo reunião, entendeu? Graças a Deus. Vamos bater a foto. O Graça, tu bate ou eu bato? Eu tô batendo vários aqui, depois eu compartilho com vocês também. Então tá. Então, Mas a Gra compartilha. também, a gente faz um coletivo. Eu vou bater mais um aqui. Vamos sorrir só mais uma vez. Vai. Ah, ficou bem lindo. Ótimo. Batem, me marquem e se conectem comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. O que vocês precisarem, eu realmente estou aberta. E muito obrigada. Cami, a gente te agradece muito pela oportunidade, por disponibilizar teu tempo para compartilhar esse conteúdo. E com certeza a gente... Bom, eu já saí com várias dicas, né, para colocar e aprimorar na prática. Gurias, eu compartilhei aqui um link no chat, uma pesquisa de satisfação. Quem puder responder é bem rapidinho, é bem simples, mas nos ajuda bastante. E fiquem ligadas nas nossas mídias, a gente compartilha todos os meses, né? Tem esse evento, a gente sempre traz uma profissional diferente para compartilhar conteúdo de valor conosco. Então, fiquem ligados que mês que vem tem mais. E agora eu só vou tirar um outro print com todo mundo aparecendo. Pode ser? Sorrisão. Pode. Show. Gente, Tá certo, boa noite. então. Obrigada, gurias. Beijo. Obrigada. Beijo pra todos. Boa noite.